mais um vídeo para vocês hoje sobre altas habilidades e educação. Elton John vai ser a estrela. Dando sequência a esse conjunto de vídeos que eu estou fazendo sobre estrelas, seres humanos que viraram estrelas, no sentido mesmo de estrela do céu, de tão fantásticos humanos que eles sempre foram e são, né? E na verdade a vida que eles levam nos bastidores. E o propósito desse vídeo, falando sobre superdotação e altas habilidades, tem a ver com o fato de que a gente olha muito, nós humanos, a gente olha muito o brilho, mas a gente não olha as sombras. E na hora que a gente junta o brilho das estrelas, dessas estrelas que eu estou falando, com suas sombras, a gente vê no final, né, que um superdotado é um ser humano, como outro qualquer, e que traz em si um dom especial, uma alta habilidade, capaz de transformá-lo em alguém conhecido no mundo inteiro. Então imaginem o tamanho disso, certo? E hoje eu vou falar do Elton John. Na verdade, vou falar do filme Rocketman, que eu já assisti inúmeras vezes, tá? Tem uma reportagem do próprio Elton que diz o seguinte, que dentro daquilo que ele entende como cinebiografia, ele fala que é assim, foi muito perto mesmo do que ele viveu, né? Na verdade, Elton John, o nome dele de origem é Reginald Dwight. Hoje fui usar uma colinha. E ao longo de toda uma construção que ele foi fazendo, desde garoto até chegar no início de carreira, ele então muda de nome, né? Ele vira Elton Hercules John. O Elton, ele se inspirou no Elvis Presley e o John no John Lennon, vendo a foto dos dois na hora de montar o nome artístico, e ele ficou conhecido e criou-se até uma nova identidade. E é muito interessante porque no filme tem um período que ele está tocando junto com vários cantores num bar e um deles fala com ele: você tem que virar outra pessoa. Para você ser quem você é, você tem que matar quem você é para você virar uma outra pessoa. São falas muito emblemáticas, gente, que a gente precisa parar para entender, né? Que de repente era um menino, o filme começa de menino, na casa dos pais, com a avó, e todo o caminho da construção de um popstar dessa natureza que está aí até hoje para a gente curtir. O filme começa de uma maneira extraordinária. Ele vestido, porque ele sempre vestiu roupas muito exóticas, ainda mais quando muito novo. Eu acompanhei muito o Elton John. Eu sempre amei ele. Ele chega com uma roupa, uma asa enorme, vermelha, uma roupa, queria se apresentar num show. E como ele já estava numa situação emocional, assim, péssima, muito sofrido, ele, na hora de ir pro palco, ele sai pela tangente, entra num táxi e se interna com as próprias pernas. Então o início do filme já é ele chegando numa clínica de internação e se entregando a um tratamento, e chega vestido de Elton John, e já no filme aparece ele dentro de uma sala com outros dependentes químicos e pessoas precisando de ajuda, né? E aí ele diz: eu sou viciado em cocaína, eu sou viciado em álcool, eu sou viciado em remédios controlados, eu sou viciado em sexo e eu sou viciado em compras. Ele assume ali dentro daquele grupo a doença, o adoecimento, na verdade. E esse adoecimento assumido, como psicólogo eu posso afirmar que é a porta de abertura para a cura. É a primeira coisa. E é o que de uma maneira geral não acontece muito com as estrelas, com os popstars, né? Muitos deles nós perdemos para as drogas e para a vida desregrada pelo adoecimento das suas dores internas, porque no palco eles brilham,
e nos bastidores a maior parte deles sofre. Né? Então ele foi se internar sozinho. Eu sempre falo, entre tantos outros sensacionais que a gente, da minha geração, gosta muito, ele é o que está aí, sabe? Vivendo a vida dele, curtindo os filhos dele e tudo mais. Então, o menino, deixa eu ver uma palhinha aqui, o menino Reginald Dwight tinha um pai frio, ausente, um pai congelado. Tinha uma mãe narcisista que só pensava nela, né? Nela própria, muito sedutora, né? Com vários relacionamentos paralelos. O casamento entre o casal parecia ser um casamento danificado, sem afeto, sem amor. O pai parecia que na guerra, servindo algum serviço militar. E a avó que morava, eles moravam com a avó que é a figura que salva, né, ele, Elton John. É ela que dá a mão a ele em algumas circunstâncias que foram fundamentais para ele poder ter chegado onde ele chegou. Na verdade, como família, os quatro, né? A avó, o casal que vivia junto, mas separado, e ele, todos sofrendo. E tem um trecho no filme sensacional que ele fala: eu quero amor, eu quero ser outra pessoa. Menino assim de uns 9, 10 anos, ele fala: todos eles partiram meu coração, ninguém se importa comigo. Então é também um pouco musical, né, o filme, e aí eles fazem essa cena com música e ele fala exatamente essas palavras. Então ele era uma criança muito, muito, muito sofrida. Tá? E aí um dia a avó leva ele para a escola de música para tentar uma bolsa no Royal Academy. E ele chega morrendo de medo e ela fala: isso é a sua vida. Eu tô com medo. Aí ela fala: isso é a sua vida, isso é a sua vida. Tá? Todo mundo tem medo no início, né? E a vida dá para poucos, essa sua chance, seja o primeiro. Ela fala com ele, dá uns trocados, fala com ele para pipoca e para o ônibus para você voltar para casa. E ele entra na sala com a professora tocando uma peça, um clássico do piano. Só tem um piano, uma classe de um piano, de piano de cauda, e ela está tocando uma peça. Ele chega, ela pergunta: cadê sua partitura? Ele diz: tinha que trazer. E aí ela diz: senta aí e toca. E ele tocou exatamente o trecho que ele ouviu da professora, identicamente, com a mesma habilidade. A professora tomou um susto e ela falou: e o resto? Aí ele diz: mãe, mas você só tocou até aqui. Então ele pegou exatamente o trecho da professora e repetiu de ouvido, exatamente igual, com a mesma maestria. Existem algumas cenas dele ainda pequeno, em que ele à noite fica estudando partitura de música. E na verdade eu vou e volto um pouco na questão temporal, conforme eu vou lembrando. Tem um momento muito crítico na família, que eles estão tendo a maior briga, o pai, a mãe, a avó e tudo mais, e aí logo depois ele senta no piano. Na verdade, a primeira manifestação dele no filme é essa: ele senta e começa a tocar. Ele estava na dor. Aí de repente a avó e a mãe olham assim, e a avó fala: esse menino precisa de professor. Então a infância dele foi assim, né? Ele ia até ao piano para lidar com a dor. Veja bem, escutem bem isso. Ele ia até o piano para lidar com a dor. E isso é uma coisa importantíssima na história de alguém que é superdotado, sabe? Fazer a produção em cima da dor, né, como uma forma de cura. E isso é sensacional quando um superdotado ou um portador de alta habilidade consegue fazer. E, para falar a verdade, é para isso que eles vêm, e eu me incluo, porque eu faço parte desse grupo. Então a gente pega o nosso trabalho e transforma o nosso trabalho, né, num produto, num serviço, né, que sirva, né, um serviço ao outro ou aos outros, para a gente se curar, certo?
E assim o filme segue, né? Ele acaba achando um parceiro, porque ele não consegue fazer letras de músicas. Ele toca muito bem e canta, mas as letras não. E aí, na tentativa que ele começa a fazer já rapaz, de tentar ver, de usar a música, que ele entendeu, ele se apropriou da música, ele entendeu que a música era algo que era dele, completamente dele, né? Então ele encontra Bernie Taupin. E o Bernie é companheiro dele até hoje. Anos juntos, décadas juntos, a vida inteira juntos. E o Bernie é que fazia as letras. Então, no que o Bernie fazia as letras, gente, acontecia um fenômeno incrível. Ele olhava a letra da música, ele olhava ali a letra, né, o escrito do Bernie, e ele ia pôr na mão no piano e ia tocando. Ele nem olhava o piano, as teclas, ele não olhava. Ele ia tocando, entendeu? Então, e ele falava, meus dedos não são tão rápidos quanto o meu cérebro, que também é uma coisa da superdotação. O cérebro funciona muito mais rápido do que às vezes a nossa ação, né? Então ele fala, meus dedos não acompanham o meu cérebro. E aí ele só de bater o olho, ele ouvia, de certa maneira, isso que a gente sente no filme, ele ouvia e via as notas simplesmente. Bastava ele olhar as letras que ele sentava ali e aquilo saía, gente. Aí isso é sensacional demais a gente imaginar que um ser humano, né, tenha esse talento dessa forma sensacionalíssima, maravilhosa e única. A carreira deles decola, né, fica intensa, e aí o Elton cai numa questão que vem lá da origem familiar, que é a carência afetiva. Então ele se envolve com uma pessoa que depois vira empresário. Esse caso não é único, tem outros casos, Fred Mercury e outros, que se envolvem, né, com seus parceiros de produção, e ao longo do tempo acontece com ele o que aconteceu no outro filme que eu falei para vocês, no outro anterior, da Whitney Spears, né? Corta. Acontece com ele o que aconteceu no outro filme anterior que eu passei para vocês, né? Whitney Houston. E aquele ser, aquela estrela, aquela pessoa superdotada, com uma alta habilidade extremamente particular e peculiar, vira um objeto. Passa a ser tratado como objeto, sabe, de interesse de outras pessoas e do interesse do mercado. Isso é uma coisa muito complicada e muito comum na vida dos artistas, né? E isso vai deixando um vazio, vai criando uma outra dor, porque na verdade a busca de amor é pela vida inteira, né? Então ganha-se público, é amado por um público imenso no mundo inteiro, mas não recebe amor por perto, né? E muito pelo contrário, recebe abuso, né? Recebe desamor, recebe traição, recebe um monte de outras coisas, porque as pessoas que estão em torno normalmente tornam aquele ser um objeto. No filme ele faz 2 tentativas de suicídio, sabe? E aí chega uma hora que ele começa a tomar consciência de que ele não quer isso. E foi o grande diferencial que o Elton John tem em relação a muitos outros. Ele vai fazer um show e na hora do show o cara já deixava em cima da mesa onde ele se maquiava a caixinha com a cocaína, ele cheira a cocaína e a droga ali e o nariz dele sangra. Então quando ele vê o vermelho do sangue na toalha, ele levanta imediatamente com a tal roupa das asas e chuta o balde, não faz o show, entra no táxi e vai se curar. E lá, assistam o filme, tem todo um trabalho grupal onde ele aos poucos vai refazendo a história dele. Refazer a história é muito importante, sabe? Para quem recebe a indicação de superdotação, como foi meu caso tardia, eu precisei fazer, eu ainda estou fazendo toda a revisão da minha vida
para entender aonde foi que a minha superdotação apareceu e que foi interpretada pelo entorno, pelas instituições, pela família, de uma maneira completamente equivocada e até por mim mesma. Então lá ele começa o tratamento e aí ele vai falando a história dele, vai contando tudo que ele passou e vai, de certa forma, fazendo um exercício de autoaceitação e auto-perdão e um acerto de contas no sentido de quem que ele queria por perto e quem que ele não queria mais por perto. Ele volta a tocar com uma outra mentalidade, com esse eu mais curado, e o tipo de brilho que ele tem nunca se extingue, né? Então, tá aí o Elton John brilhando como sempre, tá? Então, esses pequenos filmes que eu tô fazendo é justamente para que todo mundo possa entender, e eu tô usando as estrelas, os popstars, para que vocês possam ver que não é fácil ter uma alta habilidade, não é fácil ser superdotado. Tem um preço que a gente precisa saber administrar, que a gente precisa cuidar da gente mesmo para a gente dar conta do recado, de cumprir com a missão que aquele dom trouxe para nós. Tá bom? Até a próxima.